Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto é massa atômica e massa molecular. Então, vamos começar com a massa atômica. Então, é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica. Mas o que é unidade de massa atômica? Então, a massa atômica, ela indica quantas vezes o átomo é considerado mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12. Vamos traduzir isso. Imagina assim, a grosso modo, que você tem um átomo de carbono aqui, tá? E aí a gente divide esse átomo em 12 partes. Primeiro em 4, e aí a gente vai dividindo aqui em 12 partes iguais, tá? Aí você pega uma dessas 12 partes, tá? Então, como o padrão atual para comparação de massa entre átomos é o isótopo 12 do carbono, então a gente vai pegar uma parte dentre as 12 do isótopo 12 do carbono. Porque tem lá o carbono 12, 13 e 14. Então, como o 12 é mais estável, ele foi considerado aí um padrão de medida. E como é que faz essas medidas? Existem muitas técnicas modernas para isso, tá? Mas, quando você precisar da massa atômica, você vai consultar a tabela periódica. E a gente pode considerar mais ou menos essa medida assim como uma comparação. Imagine que você tem aqui uma balança de pratos, tá? Então, de um lado você vai colocar um átomo, do outro lado você vai colocar esses pedacinhos aqui que correspondem à unidade de massa atômica. Então, por exemplo, vamos supor que você vai pesar o átomo de hidrogênio. Ele pesa uma unidade de massa atômica. Então, a gente vai pegar um triângulozinho desse aqui, uma partezinha só, e vai colocar desse lado aqui, para a balança de pratos ficar equilibrada, tá? Agora, se a gente for pesar o nitrogênio, por exemplo, então eu vou precisar de 14 unidades de massa atômica, 14 pedacinhos desse aqui, para nossa balança ficar equilibrada, tá? Então, é assim. Então, esses valores, eles são padronizados e você encontra a massa atômica de qualquer elemento lá na tabela periódica, tá certo? Quando a gente vai consultar a tabela periódica atrás da massa atômica, você encontra lá um valor médio, tá? Porque na natureza, os elementos eles existem na forma de isótopos, tá? Então, o que são os isótopos? São aqueles elementos que apresentam o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons, mas o número de massa e nêutrons diferente. Então, eles vão ter lá um valor de massa atômica diferente. E eles existem em quantidades diferentes na natureza. Essa quantidade a gente chama de abundância. Então, essa abundância, essa quantidade, ela é expressa normalmente em porcentagem. Tá? Então, no caso do cloro, por exemplo, se você for procurar lá na tabela periódica a massa atômica dele, a maioria das tabelas periódicas elas vão dar um valor de 35,5 unidades de massa atômica. Mas aqui não tem nenhum desses valores. Então, como é que a gente faz para achar esse valor médio que é encontrado na tabela periódica? Então, a gente vai fazer uma conta assim, ó. Então, nós vamos calcular a massa atômica média do átomo de cloro. Como? Então, desse isótopo aqui, cuja massa é 34,969, ele existe 75,4%. Então, de cada 100, 75,4 dele, tá? Mas, desse daqui, ó, dessa massa, 36,966, existe 24,6%. Tá? Fazendo essa conta, a massa atômica média do cloro, ela vai dar 35,46 unidades de massa atômica, que lá na tabela periódica é arredondado por 35,5, tá? Mas que conta é essa? O que significa isso? Então, para você calcular a massa atômica média de qualquer elemento, você pode pensar no seguinte, ó, como se fosse para calcular a sua média na escola. Como se você fosse fazer a média lá das provas que você realizou. Então, vamos supor que você realizou 2 provas. A primeira prova, que valia 10, você tirou 8. A segunda prova, que também valia 10, vamos supor que você tirou 2. Você não estudou e tirou 2.
A primeira prova, ela valia 80% da média. A segunda prova valia só 20% da média, tá? Então, se ela contribui com 80%, então quanto que é 80% de 8? Você vai fazer assim, ó, a nota é 8, vezes 80%. Mais a segunda prova. A segunda prova você tirou 2, mas ela vale só 20%. Quanto que é 20% de 2? Então, somando isso aqui, vai dar a sua média, tá? Então, aqui, ó, 8 vezes 8, 64, aqui eu vou dividir por 100. Então, aqui vai dar 6,4. E aqui, 2 vezes 20, 40. Dividido por 100, mais 0,4. Então, ó, a sua média vai 6,8, tá? Então, para a gente calcular a massa atômica média dos elementos, a gente faz a mesma coisa, tá? Você considera lá o peso, a porcentagem de cada elemento para fazer a massa atômica média dele, tudo bem? Então, vamos resolver esse exercício aqui para a gente calcular a abundância isotópica de um elemento químico. Então, a massa atômica de um elemento químico X é 63,5, tá? X apresenta dois isótopos, um de massa 63 e o outro de massa 65. Ele quer saber qual a abundância isotópica do 63, do isótopo de massa 63, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse isótopo X, ele apresenta uma certa porcentagem na natureza que a gente não sabe quanto que é. Então, vamos chamar isso aqui de X%, tá? E o X65, vamos chamar de Y%, tá? Mas, você sabe que se você somar esse X mais esse Y, ele tem que dar 100%, tá? É igual aquela história das tuas notas lá. Uma nota corresponde a 80%, ela tem peso 80%. A outra tem peso 20%. Quanto que vai dar a soma das duas? 100%. Na abundância isotópica também. Se você pegar o exercício anterior e somar lá a porcentagem do cloro 35 e do cloro 37, vai dar 100%. Tá? Então, a gente sabe que a soma das porcentagens de cada elemento vai dar 100%. Tá? E aí, como é que a gente faz para calcular a massa atômica do elemento? Então, você sabe que a massa atômica do elemento X é igual a porcentagem desse elemento vezes a massa dele. Então, ó, é 63x por cento, porque isso aqui tá em porcentagem, então é x%, mais a massa do outro elemento, que é 65, vezes a porcentagem dele, y%. Mas quanto que é a massa atômica de X? Ele deu, é 63,5, tá? Então, aqui é 63,5, tá? Então, para a gente resolver essa conta, a gente pode considerar que tudo isso aqui, somando os dois, tudo isso está dividido por 100, tá? Então, a gente vai passar o 100 para cá, multiplicando esse número. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, 63x mais 65y é igual a 100 vezes esse número, 6.350, tá? Agora, eu quero achar o valor de X, porque ele está perguntando a abundância isotópica de X63. Então, eu quero achar, ó, esse valor aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar só esse valor aqui. Então, daqui eu posso tirar o seguinte, ó, que Y é 100 menos X. Então, eu vou deixar essa equação em função de X. Onde tem Y, eu vou substituir o valor dele. Então, eu vou pôr aqui, ó, 63x mais 65 vezes o valor de y, que é 100 menos x, que é igual a 6.350. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 63x mais 6.500 menos 65x igual a 6.350. Então, ó, fazendo isso daqui, ó, isso aqui menos isso aqui, menos 2x, tá? Passo 6.500 para lá, menos
6.350 vai dar menos 150. Aí você multiplica aqui por menos 1, né? Para sumir o sinal. E aí vai sobrar isso aqui, ó. O x vai ser igual a 150 dividido por 2, que é igual a 75%. Então, qual é a abundância isotópica do x? Existe 75% dele na natureza. E quanto que existe de y? Ué, y é igual a 100 menos o valor de x. Então, 25% é o y, tudo bem? Para a gente calcular a massa molecular, basta a gente conhecer os valores das massas atômicas, tá? Então, o que é massa molecular? É a massa da molécula em unidade de massa atômica. E como que você calcula a massa da molécula? Então, as moléculas, elas são formadas pela união de átomos. Então, você vai somar todas as massas atômicas, tá? Então, veja aqui, ó, a massa da água. Qual é a informação que essa molécula, que essa fórmula passa pra gente? Que a molécula tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, para você calcular a massa molecular da água, você vai fazer o número de vezes que o átomo aparece, vezes a massa desse átomo. O hidrogênio é 1, então vezes 1, tá? Mais o número de vezes que o oxigênio aparece, mais vezes a massa dele, ó, 16, tá? Então, fazendo aqui a massa molecular, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18 unidades de massa atômica, tá? Agora aqui, ó, no H2SO4, então cuidado, ó, o índice do hidrogênio é 2, o do enxofre é 1 e o do oxigênio é 4, tá? Esse 4 é só do oxigênio, não é do enxofre. Então, para a gente calcular a massa molecular, a gente vai fazer 2 vezes a massa do hidrogênio, porque eu tenho 2 átomos, mais 1 vezes a massa do enxofre, que é, ó, 32, mais 4 vezes a do oxigênio, que é 16, tá? Então, a massa molecular dele vai dar 98 unidades de massa atômica, tá? Agora aqui, ó, dá uma olhada na massa do sulfato de alumínio. Então, ó, o sulfato de alumínio é Al2, entre parênteses, SO4, 3, tá? Então, lembra que aqui eu tenho 1 enxofre e 4 oxigênios. É como se eu escrevesse assim, ó, Al2S. Aqui eu multiplico, ó, são 3 enxofres. E oxigênio, 3 vezes 4, são 12 oxigênios. Tá? Então, é a mesma coisa que você aplicar a distributiva. A massa atômica do alumínio é 27. Então, para a gente fazer a conta da massa molar do alumínio, do sulfato de alumínio, então eu vou fazer 2 vezes a massa do alumínio, mais 3 vezes a do enxofre, mais 12 vezes a do oxigênio, tá? Então, fazendo essa conta, vai dar 342 unidades de massa atômica, tá? Então, toda vez que aparecer um parênteses, você vai fazer a distributiva, tá? Ó, só um outro exemplo aqui. Se fosse assim, ó, NH4, 2S, tá? Então, aqui é C e aqui é D. Aqui é D. Então, ó, seria assim, ó, N2H8 e S, tá? Então, é 2 vezes o nitrogênio, mais 8 vezes o hidrogênio, mais o enxofre, que é 32. Então, aqui vai dar 28 mais 8, mais 32. Então, aqui dá 40, 68, tá? Então, 68 unidades de massa atômica, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, para a gente finalizar. Então, veja, ó, a gente tem aqui a fórmula do ferro cianeto férrico. Então, vamos destrinchar essa fórmula. Ó. Eu posso escrever assim, ó, Fe. Então, aqui eu tenho 4, certo? Aqui só tem 1, mas ele está entre parênteses e está multiplicado por 3. Então, eu vou colocar de novo, ó, Fe3. Agora aqui, ó, eu tenho carbono e nitrogênio. O índice do carbono é 1, do nitrogênio também. Só que os dois estão multiplicados por 6.
Então, eu teria isso, ó, C6N6. Só que eles estão multiplicados por 3. Então, eu vou multiplicar tudo aqui, ó. Então, eu vou ter 18 carbonos e vou ter 18 nitrogênios. E aqui eu posso simplificar ainda, porque eu posso somar. Então, ferro, eu tenho 7, carbono, 18 e nitrogênio, 18, tá? Então, você só tem que prestar atenção para não errar no cálculo da massa molecular. Então, eu vou fazer aqui, ó. A massa do ferro é 56, vezes, são 7 átomos, mais a massa do carbono é 12, vezes 18, tá? Mais a do nitrogênio, que é 14, também vezes 18. Então, fazendo a sua conta, vai dar 860 unidades de massa atômica, tudo bem? Então, isso aqui é só paciência, tá? Para você não errar os índices e lembrar que não é somar 6 mais 1, você vai multiplicar, tudo bem? Então, não esquece aí de se inscrever no canal e dar o seu joinha, tudo bem? Tchau, tchau!